E aí, cosmonautas, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou falar de um assunto que envolve mais o comportamento humano, as relações sociais, de coisas que eu estudo, de vivências que eu tenho, que é sobre a agressividade passiva e formas de lidar com ela, né? Como que ela se manifesta na sociedade. Mas antes de falar sobre isso, eu peço para que você compartilhe este vídeo para aquelas pessoas que realmente precisam ouvir. Compartilhe com seus amigos, curta e seja mais um cosmonauta aqui na nossa constelação de assuntos voltados à espiritualidade, à sociedade, ao comportamento humano. Seja bem-vindo. Bom, a agressividade, de modo geral, ela é considerada uma força motriz, aquela força que te impulsiona a agir, a ir em busca de seus objetivos, de seus sonhos. É um movimento, né? Ela rege o movimento, a ação, a agressividade de modo positivo, né? Obviamente falando assim de forma positiva. Então ela é algo, é um aspecto positivo que existe dentro de nós. Nós precisamos da agressividade para conquistar os nossos planos, para sermos inteligentes, uma agressividade inteligente, para que a gente consiga realizar os nossos objetivos, tá? Uma empresa hoje em dia sem agressividade, ela fica para trás, né? A concorrência passa e ela acaba perdendo clientes, acaba perdendo lucro, tudo. Então, hoje a agressividade é importante para se manter no mercado de trabalho, para se manter firme na sua vida, de modo geral, ok? Porém, contudo, entretanto, ela tem o lado sombra, assim como todas as coisas, né? O dualismo. A agressividade no aspecto negativo, ela se torna um gatilho para emoções como a raiva, o ódio, né? Emoções negativas, que usa da agressividade para atribuir a violência, muitas vezes física, violência moral, violência em vários aspectos. Então, desse modo, né, nesse sentido, a agressividade ela é muito prejudicial para a sociedade, né? Ela acaba sendo atribuída à própria violência. Bom, porém, pessoas muito instruídas e inteligentes também sentem raiva, também sentem ódio. Isso é da natureza humana, não tem como você fugir disso, por mais santo e asceta que você seja, não dá. Só que pessoas que possuem uma inteligência emocional mais avançada, elas conseguem canalizar esse sentimento de raiva para atividades físicas, até projetos de trabalho. Elas conseguem canalizar a raiva de forma a trabalhar ela de modo inteligente, fazendo terapia, tá? Porque o sentido disso tudo não é você ignorar que você tem raiva. Você não pode ignorar essas emoções. Elas estão ali e se você ignora, elas crescem. Você tem que abraçar de uma maneira que você consiga trabalhar elas de modo positivo. Ah, eu sinto raiva de fulano. Mas por que eu sinto raiva? Eu vou trabalhar essa raiva de outra forma, sabe? Sem prejudicar ele, né? Eu vou escrever, eu vou usar a criatividade, né? Eu posso criar um personagem onde esse personagem no livro eu mato ele. Gente, existe criatividade para tudo. Bom, aqui, na verdade, nós vamos falar da agressividade passiva, tá? Que também é um tipo muito negativa, porque ela é sutil, ela é quase que imperceptível e ela gera sequelas, assim, inconfundivelmente. É bem complicado mesmo lidar com esse tipo de agressividade e até mesmo ser essa pessoa que pratica agressividade passiva. Porque quem são essas pessoas agressivas passivas? São pessoas que têm baixa autoestima, são inseguras, que possuem um medo muito grande do futuro. Então elas sentem que elas. E são pessoas que não conseguem canalizar esse sentimento de raiva. Por quê? A insegurança, a baixa autoestima, esses sentimentos, eles geram raiva, né? Você sente raiva por ter isso. A inveja é um tipo de raiva que dói lá dentro. E se você não consegue canalizar essa emoção,
você acaba atribuindo a agressividade como violenta ou como passiva, que é aquela sutil, tá? Bom, esse tipo de sentimento, a raiva, ela já é desenvolvida na infância. Vou citar aqui um exemplo de uma criança de 3 anos que tá lá brincando lá com o seu brinquedo. Aí chega a outra criança, pega aquele brinquedo da mão dela e ela, com uma atitude impulsiva, de raiva, ela vai e tenta pegar o brinquedo da criança. E o que ela vai fazer? Além de tentar pegar o brinquedo da criança, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai expor a raiva dela. Só que acontece, os adultos, no caso a família, seus pais, eles vão inibir aquela raiva, né? É aquela famosa frase, engole o choro, né? Você não pode sentir raiva, pede desculpa pro amiguinho. Até aí tudo bem pedir desculpa, só que você não pode inibir aquele sentimento, porque ela vai interpretar no inconsciente dela de que ela não pode sentir raiva. E aí nas fases da adolescência para a fase adulta, ela vai ter aquilo no inconsciente e vai gerar aquele gatilho de que ela não pode sentir raiva, de que ela tem que ser o filho perfeito, de que ela tem que ser perfeita para a sociedade. Então ela vai criar uma máscara. E toda vez que a raiva vier à tona, porque a raiva tá lá, ela vai usar aquela raiva de forma sutil, de forma passiva, tá? E quais são os subterfúgios utilizados pelo agressivo passivo, né? Como é que ele se manifesta na fase adulta? Usando primeiramente ironias e sarcasmos. Aquela pessoa irônica. Nossa, que cabelo feio, o que é isso? Ai, tô só brincando. Nossa, o cabelo tá lindo, é que tá diferente, né? Ela vai fazer aquele olhar assim. Nossa, adorei seu vestido. Ela tá odiando o vestido. Geralmente é uma pessoa mentirosa. A pessoa sarcástica, irônica, ela se utiliza de mentiras para tentar ficar bem, né? Porque o agressivo passivo não pode sentir raiva, ele tem que ser um cidadão modelo. Então, para ficar bem, ele até utiliza de mentiras, né? Aquele vestido para ele tá horrível, mas ele vai falar: "Nossa, tá lindo", né? Vai ser irônico, vai ser sarcástico, tá? E isso pode se tornar patológico. Ah, uma coisa que eu não falei, eu vou falar antes de falar o outro subterfúgio. Todos nós utilizamos agressividade passiva no decorrer de nossas vidas por algum momento. A diferença é que existem os patologicamente agressivos passivos, que são aquelas pessoas que necessitam de uma terapia para tentar moldar esse comportamento, né? Geralmente narcisistas são agressivo-passivos, né? Enfim, mas todos nós temos essa característica dentro de nós, porque todos nós temos ego. O agressivo passivo é aquele que age pelo ego. O ego está sempre na frente. O ego é o principal instrumento de ação para aquele sujeito, tá? Além do sarcasmo e da ironia, outro subterfúgio é o vitimismo. Ele é a vítima da sociedade. Tá vendo, mãe? Eu sempre defendo ela. Hoje ela tá jogando na minha cara isso e aquilo, mas eu sempre defendi ela. Tá? Eu sempre defendi você. Eu sempre fui da sua torcida e é assim que você me trata. Geralmente mães narcisistas são assim, né? Utiliza-se do vitimismo para mostrar que, né, para tentar se engrandecer em cima da pessoa que a verdadeira vítima, né, é aquela pessoa que está sendo acusada, tá? Ai, porque eu sempre tento falar com você e você nunca me atende. Você não gosta de mim? Pode falar que você não gosta de mim, tudo bem, eu me afasto. Entendeu? E que na verdade distorce uma situação. Às vezes a pessoa não atendeu o telefone porque estava ocupada, estava tendo uma reunião de trabalho. E aí o outro, o vitimista, né? Ele aumenta a situação, ele distorce. E ele faz aliados para ir contra aquela pessoa, né, que é a vítima dele. O vitimista, ele é um vampiro energético. Ele faz você se sentir culpado para sugar a sua energia, né, sugar a sua força vital. Ele suga a sua energia vital para se sentir bem. Ah, agora estou bem, né? Porque ele entendeu que eu sou a vítima do sistema e que ele vai vir. E aí a pessoa que se sente culpada acaba até pedindo desculpa por algo às vezes que nem cometeu. Olha só como a situação se distorce, tá?
Tratamento de silêncio. Quando alguém fala assim, chega assim pra você, te dá, o namorado chega lá pra namorada, né, dá um beijo, mas ela tá com aquela cara virada, porque a amiga dela falou pra ela que viu ele com outra, ele conversando. O cara às vezes nem traiu a menina, só tava conversando com uma amiga de infância, só que ela já vai entender tudo errado. É outra pessoa que distorce a situação. E aí ela vai ficar quieta, né? Ai, amor, o que você tem? Por que você não me retribuiu o beijo? Você tá com uma cara, o que aconteceu? Nada. Ah, relaxa, tô bem. E isso, intimamente, né, nas sublinhas, vai fazer com que o rapaz entenda que a culpa é dele. Alguma coisa ele fez pra menina não estar nem olhando na cara dele. Entendeu? E aí é outra forma de fazer o outro se sentir culpado. É o tratamento de silêncio. E a energia, mais uma vez, sendo sugada pelo agressivo passivo. Outra forma do agressivo passivo agir é através da fofoca. Uma das maiores características. Por quê? Porque através da fofoca, o agressivo passivo adquire informações de determinada pessoa para fazer com que aquelas informações fiquem contra ela, né? Para ele ter, vamos dizer assim, ele cria um álibi, ele cria informações dentro dele e aquelas informações se tornam valiosas para ele jogar contra aquela pessoa que é a verdadeira vítima. E uma das características muito profundas do agressivo passivo é a falsidade, porque é nítido, ele coloca uma máscara para poder se manifestar. Então ele nunca vai ser verdadeiro, ele nunca vai mostrar seus reais sentimentos. Por medo, por vergonha, muitas vezes é por medo de ser desmascarado, e aí as pessoas, né, se afastarem dele. Por vergonha de um sentimento, por exemplo, sentimento de inveja. É um sentimento envergonhado. Ele não vai mostrar para as pessoas que ele está sendo invejoso. Então ele vai se utilizar da agressividade passiva para enganar as pessoas, para ser falso, né, para colocar aquela máscara. E assim, um agressivo passivo, agora falando de energia. Pessoas que se utilizam da falsidade, da agressividade passiva e da inveja, elas possuem uma aura muito peculiar. Aqui na região da cabeça, né, para pessoas que são sensitivas, na região da cabeça e do coração, a aura está extremamente escura, como se tivesse um buraco nessas duas regiões. Então, para quem tem clarividência e consegue ver isso no outro, em muitos casos vai enxergar num agressivo passivo, num narcisista, num invejoso, a aura escura, praticamente preta, na região da cabeça e na região do coração. Como lidar com essas pessoas tão difíceis, né? Esses seres tão desafiadores para nossa reforma íntima, para o nosso equilíbrio emocional? Primeiro, se você quiser manter, é porque muitas vezes o agressivo passivo ele está dentro da nossa família e infelizmente a gente quase não consegue se afastar dessas pessoas. Olhe nos olhos dessa pessoa. Olhe nos olhos. Por mais que essa pessoa não esteja olhando para você, ela está olhando para os lados, vai chegar uma hora que ela vai olhar para você e você vai estar olhando nos olhos dela. E isso vai fazer ela ficar encurralada, porque os olhos são as portas da nossa alma. Então você vai enxergar a alma da pessoa através do olhar, da expressão corporal. E você vai identificar aonde ele está sendo falso, aonde ele está sendo vulnerável. Você tem que entender que o agressivo passivo é uma pessoa totalmente vulnerável, que depende das relações externas para se preencher. É uma pessoa que não consegue olhar para dentro, por quê? Porque tem uma aura preta camuflando o próprio chakra cardíaco. Então ela não consegue enxergar, ela vive num nevoeiro. E tudo que ela for falar, você tem que colocar numa descarga, entrar por um lado e sair por outro. Às vezes é muito difícil, porque às vezes ela está afetando aspectos emocionais seus que são tão íntimos e às vezes frágeis.
e afeta o nosso ego, porque nós também temos ego, tá? E uma outra forma, né, a mais fácil de todas é se afastar. O mais importante é se afastar dessas pessoas, porque elas são sugadoras energéticas. Mas se você não tiver como se afastar, tenta entender essas pessoas através do olhar. E, por exemplo, se ela for diretamente falar com você algo, sendo irônica, sendo sarcástica, se ela, por exemplo, falar que você engordou, nossa, como você engordou, aí você pode até falar pra ela, por que você acha que eu engordei? E aí ela vai ter que pensar, você tem que fazer o agressivo passivo pensar numa resposta. Ah, porque, sei lá, porque semana passada, alguns meses, ela vai começar a se enrolar. E nesse enrolar dela, você já dominou a situação. Mas você tem que ser muito tranquilo. Nunca entre na energia da raiva, porque o que o agressivo passivo tem é raiva. Então você não pode entrar na energia da raiva. Você tem que combater a raiva com alegria, com bom humor e com tranquilidade. É difícil, mas não é impossível. Você treina isso dentro de você. E aí, nas próximas oportunidades, começa a agir com alegria, com raiva, com bom humor, com tranquilidade ou com indiferença. Outra forma de agir também é ignorar. Nossa, como você engordou, rapaz. Nossa, semana retrasada você estava diferente. Hoje você tá estranho. Aí você simplesmente, é? Tá bom. Você encerra o assunto, a pessoa não tem mais assunto. Ela não tem mais continuidade, porque o que o agressivo passivo pede é uma continuidade, é um bate-volta. Né? Ele fala, você fala, volta para ele rebate. Se você encerra, não tem como ele rebater. Então você coloca ele contra a parede de alguma forma. Entendeu? Lidar com agressivos passivos é cada vez mais desafiador. Né? A sociedade está cada vez mais doente, psicologicamente falando, emocionalmente falando. Então, lidar com essas pessoas é um desafio que envolve a nossa reforma íntima. Esse vídeo ficou enorme, mas espero ter passado para vocês informações valiosas de como lidar com essas pessoas e também de como se policiar se você não está sendo agressivo passivo com alguém também. Se policiar no sentido tipo, eu estou agindo com o ego ou estou agindo com a minha essência? Eu estou querendo me defender de algo que eu sou convicta ou estou querendo mesmo passar alguma sabedoria, alguma informação sem querer nada em troca? Então sempre se questione, porque é isso que vai fazer você entender o seu lado interno, vai fazer você entender quem é você, tá? É autoconhecimento, gente. Espero que tenham gostado. Quem gostou já deixa um like, já deixa um gostei, coloca mensagem, tirem dúvidas. Eu estarei aqui para responder todos vocês. Um ótimo dia!